No meu caso, diante das circunstâncias que acometeram a minha família ali, um tempo meu pai saiu de casa, teve uma outra relação e tudo, e dali para frente eu era muito novo, eu tinha 15 anos de idade, ainda era um menino, né? Na acepção da palavra. Aí depois as coisas foram acontecendo, eu me converti. Quando eu me converti, veio logo aquela fase da rejeição. Bíblia, vai dar dinheiro pro pastor, ficou doido, fanático, aquelas coisas todas. Só que na fase da aceitação, as coisas todas passaram a vir para cima de mim, já dando início à fase da procura. Entendi. Então, por exemplo, tinha algum conflito entre os meus irmãos, quem ia olhar, chama o certo. Tinha que ficar com a minha mãe no hospital, quem que traz mais tranquilidade para ela? Mas você nunca reclamou, né? Você nunca reclamou. Não, eu assustei. Na verdade, eu assustei com a responsabilidade. Porque daquele que teria tudo para ser a ovelha negra da família, passou a ser ali o suporte emocional. Mas aí que está o problema. É o fardo que vem desse suporte, a pessoa carrega ele como mal. Sim. Entendeu? Não, igual você falou, você assustou. Aí depois eu entendi o propósito de Deus, porque nisso aí, frisa-se aí que eu fui o primeiro a converter em casa. Com então certeza. eu vi o propósito de Deus, de me tornar influente, né, para alcançar os demais. E uma referência que foi natural, né? Sim, natural. Exatamente. Que foi alcançado. Que bom, né? Você não é menino, mas você continua novo. Não, uma aparência de menino, 40, corpinho de 21, idade mental de 15. Flor da idade, né? Flor. Mas exatamente. esse legado, o Rogerinho estava falando ali, eu achei muito interessante, sobre essa identidade do pai e o filho até se tornarem um. Sim. Quando a gente vive o cristianismo e é a única expressão religiosa que o seu Deus, uma religião monoteísta, o seu Deus, ele se revela a nós como pai. Ele quer transferir esse legado para nós. Exato. Não é isso? Dessa glória, dessa graça que foi já expressa em Cristo Jesus. Não é essa a ideia, Rogerinho? Se a gente olhar esse aspecto, e quando a gente olha o Evangelho de João, capítulo 1, principalmente versos 12 e 13, nós vamos ver como a relação de Jacó e José prefigura a relação de Cristo e o Pai. O Pai. Porque todos nós passamos a termos o direito de sermos feitos filhos de Deus a partir da nossa fé em Cristo Jesus. Então, nós fomos gerados em Cristo Jesus pelo amor do Pai, pela graça do Pai, mas pelo sacrifício do Filho. Então, nós fomos gerados em Cristo Jesus. E quando somos gerados em Cristo Jesus, o Pai pega aquilo que o Filho gerou e toma para si como seu filho. Olha Exatamente. que coisa linda. Tremendo. E isso traz essa identidade e a necessidade de passarmos também esse legado que recebemos para diante, gerando filhos para Deus. Nós não geramos filhos para nós. A gente gera filhos para Deus. E essa relação que eu achei muito interessante quando Jacó toma os filhos de José para si, né, dizendo que são filhos dele, né, porque a bênção estava sobre Jacó, Israel, né, a bênção estava sobre ele, e depois, antes dele morrer, então ele ele vai citando filho a filho, dizendo a bênção que estaria sobre cada um. Mas aí quando ele entra sobre José, então ele faz assim a extensão dessa bênção que ele traz aí no capítulo 49, nos últimos versículos. Então ele falando exatamente sobre José, dando a continuidade, ou seja, da bênção que Jacó tinha recebido, Israel, transferindo para José. Então José sendo então o predecessor, ou seja, trazendo sobre ele então a bênção que estava sobre os ombros de Israel. E ali ele estabelece, então, é estabelecida a primeira vez que é falado, então, ali a questão das 12 tribos, não é? Sim. As 12 tribos, né, de Israel, que são os 12 filhos, né, e a bênção vindo sobre ele. E é muito interessante porque amanhã nós vamos abordar a questão do último choro, e ainda existiam alguns temores, algumas situações, né, de insegurança sobre a vida dos irmãos, que é o que a gente vai dissecar isso amanhã, né? Uma coisa interessante aí é a questão da identificação espiritual. Como que Jacó se identificava com José na questão de espiritual, da visão de Deus. Como você pode pegar todos os irmãos, eu já olhei isso, já estudei isso, e você vê que só José tinha
essa intimidade com Deus entre todos eles, como Jacó. Ele tinha essa visão, ele tinha essa intimidade com Deus. E quando a gente vê a intimidade com Deus assim, eu tenho por base na minha família, dentro do meu lar, eu tenho o Richard, que ele tinha, desde pequenininho, ele tinha uma ligação assim com Deus, como eu tinha. Então ele sempre caminhou nisso. Hoje ele é pastor. Então assim, eu vejo assim, que ele tinha aquela intimidade com Deus, aquela visão. Eu falei, não, Richard tem a visão, mesma forma que eu tenho, né, na questão espiritual. E eu vejo essa questão de José e Jacó, uma questão dessa intimidade com Deus. Eu acho que isso também ajuda na questão desse legado. A pessoa tem a mesma visão, né, e enxergar da mesma forma que o outro enxerga e ver Deus da mesma forma que o outro. E entender a intimidade do Pai e conservar aquilo. Né? Porque Jacó teve muito mais experiência com Deus do que José. Né? Se formos olhar assim, muito mais. Né? E José acreditou naquele Deus que o pai passou para ele. Que é interessante isso, entendeu? Aquele ensinamento. Então, para se deixar um legado, então é necessário fazer-se conhecer o que está deixando. Com certeza. E o José, ele passou, ele ensinou, a lei ali para o José, Jacó ensinou para José, o que não fez com os outros assim tão incisivamente. Tanto é que os outros não receberam assim esse investimento, né? Eu penso, Sérgio, o investimento acho que foi igual. Desculpa, Rogério. Eu acho que o investimento foi igual. Agora, a questão toda, eu acho que de uma certa forma, isso passa no coração de todos os pais. Que normalmente tem aquele que é separado por Deus e aquele que vai criar esse vínculo muito mais forte do que outros. O pai ama a todos da mesma forma, mas normalmente tem aquele... Mas os relacionamentos são diferentes. São né? diferentes. Porque os comportamentos são diferentes. E um pai como Israel, ou seja, como Jacó, é óbvio que ele via nos filhos a unção que estava sobre eles. E até pela questão então, natural de que José e Benjamim, eles eram os filhos da sua verdadeira amada, que era Raquel. Agora ele teve filhos com Lia, com Zilha, tal, e aí foi pela frente. Então, ali tinha também essa, vamos dizer assim, essa certa predileção que ele viveu isso na sua história. Jacó era predileto da mamãe, Esaú era o predileto do papai. Então ele viveu isso também, né? Mas tem uma coisa, Sérgio, que eu concordo quando o Rogério diz que o investimento, ele talvez tenha sido igual, mas como você responde a esse investimento é que faz muita diferença. Porque quando a gente pensa em investimento, Jacó teve muito mais tempo com Benjamim do que com José. Rogerinho, deixa eu te pedir uma licença, peço a você, para guardar o seu comentário, porque agora nós vamos falar com a Dimily, lá de Açailândia, no Maranhão. Olá, Dimily, bom dia. Oi, bom dia. Boa tarde aqui pra gente. Pois é porque assim, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês. E queria falar que há algum tempo eu venho acompanhando, na verdade eu acompanho toda a Lagoinha, eu gosto muito de escuta. E eu queria dizer que eu amo muito vocês, dessa igreja e do Clínica da Alma também. Amém. E queria agradecer, assim, porque conforme eu lembro uma vez, pastor Rogério, que o senhor orou por mim e tudo mais, e nós viemos conversando, e eu fui entendendo a importância de liberar perdão. Amém. E eu acabei liberando o perdão através de Deus e pelo programa do conhecimento. Amém. Acabei liberando perdão para toda a minha família. Amém. Liberei perdão para o meu avô, que foi quem mais me prejudicou. Liberei perdão para minha mãe. Só que assim, pastor, a minha pergunta é que mesmo eu tendo liberado perdão, eu não consigo me livrar dos sentimentos, das sequelas que ficaram. E o meu relacionamento com Deus, pelo fato de eu ter muita ansiedade de conhecer meu pai, e porque ele foi embora quando eu nasci, e eu não consigo ter um relacionamento saudável com Deus. Eu sou evangélica há 4 anos já, vim morar em Açailândia, já tem 4 anos, onde o Senhor, assim, ele tem
curado, ele tem tratado sim através de pessoas. Só que eu não consigo manter um relacionamento saudável com Deus. Eu tenho amigas de Belo Horizonte, a pastora Silvana Monteiro, a pastora Deise, que me ajuda muito. Só que eu ainda não consegui, mesmo tendo liberado perdão, eu ainda não consegui ter um relacionamento com Deus. Eu já liberei perdão para minha mãe e tudo mais, só que eu não consigo. E assim, eu gostaria de saber o que eu posso fazer, se tem algo que eu não estou conseguindo, pastor, ter um relacionamento com Deus. Tá. E eu quero muito ser íntima de Deus, eu quero muito ser filha. Tá certo. Ser filha, ser amada, tomar posse das promessas dele, tomar posse da paternidade dele. Eu quero isso sobre a minha vida, só que eu não estou conseguindo. Ok. Eu não estou conseguindo me livrar do passado, mesmo eu tendo liberado perdão. E eu achava que quando eu liberasse perdão, eu ia conseguir, e não estou conseguindo. Ok. E é isso. Amém, Adimile. Obrigado aí mais uma vez pela confiança, né? Obrigado aí por essa abertura que você está nos dando. E o pastor Rogério vai te responder, até para você desligar o seu telefone aí, para não sei se vai ficar tão caro assim, mas para você prestar bem atenção aí na resposta que ele vai dar. E, Adimile, eu quero até te fazer um convite a você e a todos que estão nos assistindo, se vocês têm aí, porque o programa está completando 2 anos no ar e a gente quer fazer uma homenagem bonita, queremos comemorar esses 2 anos juntos com vocês aí de casa. Então, se você puder fazer um vídeo, né, pede aí a sua amiga, alguém, para fazer um testemunhal rápido, coisa assim que o seu celular pode gravar e vocês então vão mandar para a gente no e-mail aqui do programa, de tudumpouco@redesuper.com.br, porque um testemunho como o seu, né, de que você recebeu aqui a oração, que você foi abençoada, isso para muitas outras pessoas depois, a gente tem que replicar isso para as outras pessoas. Então, aí eu te faço esse convite aí, ok, Adimile? Amém, pastor. Obrigado. Eu quero dizer novamente que eu amo muito vocês, viu? Amém. Obrigado por todo o carinho aí conosco aqui do Clínica da Alma, de Tudo Um Pouco e da Igreja da Lagoinha. Nós servimos, nós existimos, como o pastor Márcio há pouco nos diz, para a gente levar aí o favor dele a todos vocês.